Juliana tinha 25 anos, casada com Leandro, um homem que parecia dedicado e amoroso. Mas naquele dia comum, ao abastecer o carro, algo mudou tudo. Uma mulher rica, elegante e sedutora despertou em Leandro olhares que Juliana jamais imaginaria. A amizade de Sílvia seria a única ponte entre a verdade e o segredo que ameaçava destruir o casamento. Quando a traição foi finalmente revelada, Juliana sentiu uma dor profunda, misturada com humilhação e incredulidade. Mas nem tudo estava perdido. O que viria a seguir provaria que a força de uma mulher traída pode virar o jogo de forma inesperada e impressionante. Se essa história te emocionou, não esquece de seguir o podcast Caminhos Marcantes. Toda semana, novas histórias reais que inspiram, tocam e transformam vidas. E lá no YouTube, o canal Caminhos Marcantes te espera com vídeos cheios de alma e sentimento. Segue, compartilha e vem caminhar com a gente. Porque cada caminho deixa uma marca. Juliana nunca imaginou que um simples dia comum mudaria sua vida para sempre. Aos 25 anos, casada com Leandro, ela acreditava que seu casamento era sólido, baseado em confiança e rotina tranquila. Ele, frentista em um posto de gasolina, sempre parecia atencioso, mas naquele dia, algo parecia diferente. Ela notou olhares mais demorados, sorrisos que não eram para ela, pequenas atitudes que deixavam um pressentimento estranho no ar. Enquanto abastecia o carro, Juliana não podia imaginar que uma cliente rica, elegante e encantadora despertaria nele algo que ela jamais suspeitara. A atração entre eles começou sutil, mas foi crescendo rapidamente, cada gesto carregado de tensão. Você já se perguntou o que faria se descobrisse sinais de traição tão próximos da sua própria vida? Foi Sílvia, amiga leal de Juliana, quem percebeu primeiro. Observando sem ser notada, ela viu o que Juliana jamais deveria presenciar. Leandro e a cliente dentro do carro, sorrisos cúmplices, um segredo que ameaçava destruir tudo. Juliana sentiu o chão sumir sob seus pés, um misto de dor, incredulidade e vergonha. Mas nem tudo estava perdido. Ela sabia que precisava reagir, não com impulso, mas com inteligência e força. E foi assim, entre lágrimas e decisões silenciosas, que começou a traçar seu próprio caminho de humilhação e vingança. Um caminho que mudaria para sempre a vida de Leandro e de todos ao redor. O dia começou como qualquer outro, com o sol nascendo sobre a cidade e o barulho suave dos carros passando pelo posto onde Leandro trabalhava. Eu, Juliana, não imaginava que aquela rotina aparentemente comum esconderia algo que mudaria minha vida para sempre. Enquanto dirigia até o posto, senti uma pontada de inquietação que não conseguia explicar, um pressentimento sutil que parecia ecoar no meu peito, mas logo ignorei, pensando ser apenas ansiedade do cotidiano. Mal sabia eu que essa sensação era o prenúncio de uma traição que viria à tona de forma inesperada. Leandro me cumprimentou com um sorriso ao me ver chegar. Mas havia algo diferente naquele sorriso. Algo que eu não conseguia identificar de imediato. Ele parecia mais atento aos detalhes do meu carro do que à minha presença. E cada gesto seu carregava uma leve tensão que me deixava desconfortável. Naquele momento, eu ainda não tinha ideia do que estava por vir. Mas algo dentro de mim começou a perceber que algo estava fora do lugar. Você já sentiu aquele frio na barriga, como se algo estivesse prestes a mudar sua vida para sempre? Enquanto eu estacionava, percebi uma mulher elegante chegando ao posto. Seu ar de confiança e riqueza contrastava com a rotina simples de Leandro e com o ambiente que eu conhecia tão bem. Havia algo nela que parecia capturar sua atenção de uma forma intensa, quase magnética, e meu coração apertou ao perceber o brilho diferente em seus olhos quando ele a olhou. Foi nesse instante que o primeiro sinal de alerta piscou dentro de mim, silencioso, mas inconfundível. Tentei focar no que eu precisava fazer, pegando as chaves do carro, mas não conseguia evitar notar a troca de olhares entre eles. Leandro sorria de forma que eu nunca tinha visto antes, um sorriso que parecia guardado apenas para ela, e mesmo que eu tentasse me enganar, algo no meu peito dizia que aquilo não era apenas simpatia casual. O sentimento de ansiedade começou a crescer, se transformando em uma mistura de medo e suspeita, algo que eu jamais imaginei sentir com alguém que eu amava profundamente. Foi então que Sílvia entrou em cena, chegando ao posto com um sorriso despreocupado, mas com os olhos atentos a tudo ao redor.
Ela havia percebido algo que eu ainda não conseguia admitir para mim mesma, e seu olhar carregava uma intensidade que me fez sentir uma mistura de alívio e apreensão. Silvia sempre foi minha amiga leal, aquela que enxergava além do óbvio, e eu sabia que, naquele momento, ela estava prestes a me mostrar uma verdade que eu ainda não estava pronta para ouvir. Enquanto conversávamos, Silvia discretamente me contou que havia visto algo estranho, mas ainda não sabia exatamente o que era. Sua voz estava baixa, quase sussurrando, carregada de preocupação, e cada palavra fazia meu coração bater mais rápido. A ansiedade se misturava à incredulidade, e eu tentei afastar qualquer pensamento negativo, mas era impossível ignorar a sensação de que algo estava prestes a explodir em minha vida, algo que eu jamais poderia ter previsto ou controlado. O momento crítico chegou quando Silvia me puxou discretamente para o canto e revelou o que havia testemunhado. Leandro dentro do carro com a cliente rica, próximos demais, gestos cúmplices, sorrisos que jamais deveriam existir. Meu mundo desabou em segundos, e um misto de dor, raiva e vergonha tomou conta de mim. Como alguém que eu confiava tanto poderia trair assim, tão descaradamente? A humilhação era avassaladora, e por um instante, senti que o chão tinha desaparecido sob meus pés. Eu precisava processar tudo, respirar e encontrar forças para não explodir no momento. Silvia segurava minha mão com firmeza, transmitindo coragem e apoio silencioso, mas ao mesmo tempo, eu sentia a necessidade de reagir, de não deixar aquela situação passar em branco. Cada detalhe que Silvia contou estava gravado em minha mente como uma marca profunda, uma lembrança que me empurrava para um caminho de reflexão e, silenciosamente, de vingança. Enquanto o mundo ao meu redor continuava sua rotina, eu me sentia presa em um turbilhão de emoções. A dor da traição misturava-se à vergonha, à raiva e a uma sensação de impotência que era quase sufocante. Mas algo dentro de mim começava a despertar. Uma força silenciosa e intensa que dizia que eu não seria vítima, que aquele capítulo não definiria minha vida. O jogo estava apenas começando, e eu sabia que cada passo meu seria crucial para virar a situação a meu favor. E foi assim, naquele dia comum que se tornou extraordinário, que percebi que nada mais seria igual. A rotina se desfez, as certezas se quebraram, e um novo caminho surgia diante de mim. Um caminho de humilhação, surpresa e vingança, que mudaria para sempre a vida de Leandro e de todos que estavam à minha volta. Eu ainda não sabia como, mas sentia que o destino começava a escrever a minha resposta, e que cada gesto silencioso seria parte da minha reviravolta. Depois de Silvia me contar tudo com detalhes, como se estivesse narrando cada gesto, cada sorriso cúmplice de Leandro com aquela mulher rica dentro do carro, senti que o chão literalmente desapareceu sob meus pés. Cada palavra dela parecia ecoar na minha mente em câmera lenta, revelando a profundidade da traição que eu jamais imaginaria enfrentar. Eu conseguia visualizar a cena em minha mente, Leandro sorrindo para ela, tocando sua mão levemente, como se estivesse me esquecendo ali mesmo, na minha frente. A dor misturava-se à vergonha, e um sentimento de incredulidade tomou conta de mim, tornando difícil respirar. Perguntei a mim mesma como alguém que eu amava tanto poderia ser capaz de algo tão cruel, e ao mesmo tempo percebi que cada detalhe daquilo era uma oportunidade de entender quem ele realmente era e de descobrir minha própria força, algo que eu ainda não havia percebido existir dentro de mim. O silêncio ao meu redor se tornou quase ensurdecedor, e mesmo que ninguém mais soubesse da traição naquele instante, cada célula do meu corpo gritava que minha vida havia mudado para sempre, e que eu precisaria encontrar uma forma de transformar essa humilhação em algo que me devolvesse o controle. Eu passei horas naquele dia, sentada no quarto, olhando para o nada, tentando organizar os pensamentos que giravam em minha cabeça como um tornado. Cada lembrança dos momentos felizes com Leandro se misturava à imagem da traição, criando um conflito emocional quase insuportável. Silvia ligou algumas vezes, oferecendo apoio e conselhos, mas eu precisava de silêncio para digerir tudo e entender minhas próprias emoções. A raiva e a dor ainda estavam misturadas com uma sensação estranha de indignação silenciosa, como se uma parte de mim estivesse começando a despertar para algo maior, a certeza de que não seria vítima, de que cada ato de Leandro teria consequências, mesmo que ele ainda não percebesse.
Eu sabia que precisava planejar cada movimento, observar cada detalhe, para que minha reação não fosse apenas explosiva, mas estratégica, intensa e memorável. Cada pensamento me levava a refletir sobre a complexidade do amor, da confiança e da traição, e como a vida podia virar de cabeça para baixo em segundos, deixando marcas profundas que só poderiam ser transformadas pela força da determinação e da inteligência emocional. Nos dias que se seguiram, comecei a observar Leandro mais de perto, sem que ele percebesse. Cada gesto, cada olhar, cada mudança de humor, cada distração que ele cometia. Silvia permanecia ao meu lado, sempre atenta, avisando discretamente quando algo parecia suspeito, e me ajudando a criar uma percepção clara da situação antes de qualquer reação. Eu precisava compreender tudo. Não apenas a traição em si, mas o comportamento dele, suas prioridades, suas fraquezas e pontos cegos. Cada pequeno detalhe que eu capturava mentalmente era uma peça no quebra-cabeça que eu estava montando, um mapa silencioso da minha futura reviravolta. A humilhação ainda ardia, mas a dor começava a se transformar em combustível, uma força silenciosa e intensa, que me dizia que cada passo meu deveria ser calculado, cada gesto meu planejado, para que a vingança fosse perfeita e, acima de tudo, carregada de justiça emocional. Ao mesmo tempo, eu precisava lidar com meus próprios sentimentos, com a mistura de amor ainda presente e a crescente necessidade de mostrar a ele que minhas emoções não seriam manipuladas ou ignoradas. Cada lembrança boa que eu tinha dele agora se misturava a sentimentos de raiva e vergonha, criando uma tempestade interna que parecia impossível de controlar. No entanto, eu percebi que essa tempestade era, na verdade, uma oportunidade de crescimento, uma chance de descobrir minha própria força e capacidade de superação. Silvia me lembrava constantemente que a melhor vingança não era apenas humilhar ou expor, mas mostrar que eu era capaz de me levantar, me fortalecer e prosperar, enquanto ele enfrentaria as consequências de seus atos por conta própria. A cada pensamento estratégico, minha determinação crescia e a sensação de impotência inicial começava a desaparecer, substituída por uma confiança silenciosa e intensa. Em meio a essa confusão de emoções, comecei a planejar pequenas ações, movimentos sutis que mostrassem a Leandro que eu estava ciente de cada detalhe, que nada passava despercebido. Cada sorriso meu, cada comentário casual, cada interação cotidiana se tornou uma forma de marcar presença, de sinalizar que eu não seria uma vítima silenciosa. Eu comecei a observar suas reações, a notar a culpa crescente em seus olhares quando percebia que eu estava mais forte, mais alerta, mais consciente. A humilhação que eu sentia começava a se transformar em estratégia, e a raiva que antes parecia consumir meu coração agora se tornava energia silenciosa, pronta para ser usada no momento certo. Perguntei a mim mesma várias vezes como poderia virar o jogo, e cada resposta que surgia parecia guiar meus passos para algo maior, algo que não apenas exporia sua traição, mas mostraria minha força de forma definitiva. As conversas com Silvia se tornaram cada vez mais importantes, não apenas para obter conselhos, mas para reconstruir minha confiança e planejar cada detalhe. Falávamos sobre possibilidades, cenários, estratégias sutis que poderiam ser aplicadas sem que Leandro percebesse. Cada sugestão de Silvia era analisada minuciosamente. Cada ideia era ponderada antes de ser aplicada. E eu comecei a perceber que minha mente estava se tornando uma arma silenciosa, calculando cada passo com precisão. A dor ainda existia, mas agora era uma força ativa, transformando cada lágrima em determinação e cada momento de humilhação em oportunidade de criar a minha reviravolta. Eu sabia que aquele processo não seria rápido nem fácil, mas também sabia que cada passo seria essencial para mostrar a Leandro que minha força não poderia ser ignorada. Enquanto isso, Leandro continuava sua rotina no posto, inconsciente do fato de que cada gesto seu estava sendo observado, analisado e armazenado na minha mente. Eu percebia detalhes que antes passariam despercebidos. O jeito como sorria para a cliente rica, o modo como se distraiu com mensagens, cada pequena mentira ou omissão. A cada erro dele, eu sentia uma mistura de raiva e satisfação silenciosa, percebendo que o tempo estava do meu lado. Eu não precisava agir impulsivamente. O que estava sendo planejado era maior, mais estratégico.
E a expectativa de ver a reação dele quando eu finalmente agisse se tornava quase insuportável. Cada momento de observação fortalecia minha determinação, e eu sabia que nada mais seria como antes. Nos dias seguintes, comecei a reconstruir minha própria vida, investindo em pequenas vitórias pessoais que aumentavam minha autoestima e mostravam, mesmo que silenciosamente, que eu estava mais forte do que nunca. Cuidei da minha aparência, retomei antigos hobbies, me reconectei com amigas, e cada passo meu era uma demonstração de resiliência silenciosa. Enquanto Leandro pensava que tudo continuava normal, eu me fortalecia emocionalmente, construindo um poder interno que ele jamais imaginaria. A humilhação havia sido profunda, mas agora eu tinha algo maior: controle, percepção e estratégia, elementos que seriam cruciais para a reviravolta que estava por vir. E então, em um momento de reflexão profunda, percebi que a verdadeira força não estava apenas em mostrar minha superioridade, mas em me preparar para agir no momento certo, de forma que ele sentisse o impacto completo de seus atos. Cada lembrança da traição, cada gesto humilhante, cada olhar cúmplice que ele teve com a outra mulher, foi armazenado na minha mente, não como dor, mas como combustível para minha futura resposta. Eu sabia que não se tratava de vingança impulsiva, mas de justiça emocional, e essa clareza se tornou o meu guia. E foi assim que os dias se transformaram em planejamento silencioso, em reconstrução da minha força, em observação atenta de cada detalhe da vida de Leandro e de cada movimento que ele fazia. A dor da humilhação ainda existia, mas agora se misturava à expectativa da reviravolta que eu sabia que viria. Cada passo meu era calculado, cada ação silenciosa era estratégica. E mesmo que ninguém mais percebesse, o destino já começava a escrever minha resposta. Eu estava pronta, e a humilhação que ele havia me causado estava prestes a ser devolvida na mesma moeda, de uma forma que ele jamais esqueceria. Juliana começou a agir de forma discreta, mas perceptível, no dia a dia. Cada sorriso seu parecia carregado de confiança silenciosa. Cada comentário casual carregava uma mensagem implícita. Ela não era mais a vítima dócil que Leandro acreditava conhecer. Ele ainda tentava manter sua rotina habitual no posto de gasolina, mas pequenos sinais indicavam que algo havia mudado. O modo como ela o olhava, às vezes com uma leve ironia, começava a gerar inquietação em Leandro. Embora ele ainda não percebesse que a mudança era intencional, Silvia continuava sendo seu apoio silencioso, oferecendo conselhos e observações pontuais que ajudavam Juliana a manter o controle emocional. Não se precipite. Deixe que ele sinta atenção, dizia Silvia, lembrando Juliana de que cada pequeno gesto poderia aumentar a surpresa quando chegasse o momento certo. Cada detalhe do cotidiano se tornou uma ferramenta. A maneira como Juliana se vestia, como falava com ele, até a forma como se movimentava pelo posto carregava um sutil poder de aviso. Juliana também começou a se aproximar de pessoas ao redor, fortalecendo sua própria rede de apoio sem que Leandro percebesse. Ela participava de pequenas conversas estratégicas com colegas, amigos e até clientes habituais do posto, sempre transmitindo confiança, leveza e uma aura de controle. Cada interação era medida, cada palavra escolhida para mostrar que ela não seria mais subestimada. A humilhação que sentira meses antes agora servia como combustível silencioso para a construção de sua própria autoridade emocional. Leandro começou a notar pequenas mudanças. Seu olhar em direção a Juliana carregava confusão e culpa, mas ele ainda não conseguia entender o motivo. Aqueles pequenos sinais de alerta, que ele antes ignoraria, agora se tornavam estranhamente evidentes. A tensão no ar aumentava a cada interação, mas Juliana permanecia calma, estratégica e sempre um passo à frente. O público, por sua vez, sentia a expectativa crescer, imaginando como e quando ela decidiria agir. Enquanto isso, Juliana lembrava de todos os momentos de dor, de cada gesto de Leandro que a feriu. Mas, em vez de se deixar consumir pela raiva, ela transformou cada memória em energia para construir sua resposta. Cada detalhe que Silvia havia revelado, cada pequena informação sobre a relação de Leandro com a cliente rica, era armazenado cuidadosamente em sua mente, formando um mapa do que ela chamaria de vingança estratégica. Em uma tarde, Juliana planejou um encontro casual com Leandro no posto, uma situação aparentemente normal, mas cheia de tensão silenciosa. Ela sabia que cada palavra, cada gesto
Cada olhar seria observado por ele, e isso aumentava o efeito emocional da situação. Leandro começou a perceber que Juliana não era mais a mesma, mas ainda não compreendia o alcance de sua transformação, nem a intensidade da força que ela havia cultivado silenciosamente. O clima entre eles se tornou eletrizante, silêncios longos, olhares que duravam segundos a mais do que o esperado, perguntas sutis carregadas de significado. Cada interação era uma peça de um quebra-cabeça, que Juliana construía cuidadosamente. O público sentia a atenção aumentar, imaginando o que ela faria em seguida, e como ele reagiria quando a verdade de sua força fosse finalmente revelada. Juliana também começou a se preparar psicologicamente para o confronto final. Ela praticava mentalmente o momento em que confrontaria Leandro, imaginando cada reação possível e decidindo como manteria sua postura sem ceder à impulsividade. Cada pensamento, cada ensaio mental, fortalecia sua confiança, tornando-a quase imbatível em presença e determinação. Silvia, mais uma vez, reforçava a importância da paciência estratégica. Deixa ele perceber aos poucos que você mudou. Cada gesto seu vai contar mais do que palavras, dizia ela. Juliana assimilava cada conselho, transformando-os em ações sutis que aumentavam o desconforto e a confusão de Leandro, preparando o terreno para a reviravolta iminente. E assim, o cenário estava montado. Leandro sentia a mudança, mas ainda não entendia seu alcance. Juliana observava, calculando cada movimento, e o público permanecia preso à narrativa, ansioso pelo momento em que a vingança seria revelada de forma completa. O suspense crescia a cada segundo, deixando claro que nada mais seria como antes, e que a humilhação que ele causou estava prestes a ser devolvida com toda a força que ela havia acumulado silenciosamente. Juliana decidiu que era hora de agir, mas sabia que precisava de precisão e sutileza para que cada gesto causasse efeito máximo. Ela não queria apenas confrontar Leandro de forma impulsiva. Queria que cada ação transmitisse sua força, sua transformação e sua indignação silenciosa. Cada detalhe do plano foi pensado. O momento, o ambiente, as palavras que usaria e, principalmente, a maneira como ele perceberia que não podia mais subestimá-la. Ela começou por pequenas demonstrações de independência, atos sutis que indicavam mudança. Mudou a forma de se vestir, mais confiante, elegante, mas sem exageros. Pequenos comentários estratégicos sobre seu próprio valor e sua vida. Olhares longos que transmitiam firmeza e decisão. Leandro começou a perceber essas mudanças, e a cada sinal, a sensação de desconforto aumentava dentro dele, misturada com culpa e confusão. Juliana observava atentamente, registrando cada reação, cada gesto involuntário, garantindo que o efeito psicológico fosse crescente. Um dia, enquanto ele atendia clientes no posto, Juliana se aproximou com naturalidade, mas cada movimento seu carregava intenção. Sorriso, postura, tom de voz, tudo calculado para mostrar que ela estava no controle da situação. Leandro tentava manter a rotina, mas não conseguia mais ignorar a presença dela. Havia algo nela que ele não conseguia decifrar, algo que fazia seu coração disparar e a mente girar. Juliana sentia essa tensão como combustível, sabendo que o efeito do seu silêncio estratégico estava funcionando. Silvia observava de fora, orgulhosa da força que Juliana começava a exibir. Cada passo da amiga parecia coreografado, mas com naturalidade. Elas sabiam que não se tratava apenas de vingança, mas de justiça emocional, mostrar que a dor que Leandro causou não ficaria sem resposta e que Juliana estava acima de qualquer humilhação, fortalecida e resiliente. O suspense crescia, e o público imaginava como e quando a reviravolta completa aconteceria. Em uma tarde decisiva, Juliana criou uma situação para confrontá-lo indiretamente. Fez questão de que ele percebesse sua transformação, em gestos e atitudes, sem precisar dizer uma palavra. Cada detalhe era observado e registrado por ele, e cada pequeno desconforto era uma vitória silenciosa para ela. Leandro começou a sentir uma tensão crescente, algo que ele não conseguia explicar, e a cada tentativa de normalidade, a presença de Juliana mostrava que o poder da situação havia mudado. Ao mesmo tempo, Juliana continuava reconstruindo sua própria vida, fortalecendo amizades, retomando hobbies, cuidando de si mesma. Cada pequena vitória pessoal
Era um lembrete de que ela não dependia mais dele emocionalmente, e que a verdadeira força não vinha apenas da reação direta, mas da transformação silenciosa que todos podiam perceber. Essa combinação de presença, independência e autocontrole começou a minar a confiança dele, aumentando a expectativa da reviravolta. Sylvia sugeriu um passo mais ousado: provocar uma situação que revelasse publicamente a mudança de Juliana, sem precisar confrontar diretamente. Era uma forma de mostrar que ela não tinha mais medo, que havia aprendido a controlar a situação e que qualquer ato dele teria consequências visíveis. Juliana concordou, sentindo que o momento estava chegando e que cada detalhe que havia planejado começaria a surtir efeito real. O clima entre eles atingiu uma tensão quase insuportável. Silêncios longos, olhares carregados de significado e gestos sutis que transmitiam poder e controle tornavam cada interação eletrizante. O público sentia a expectativa crescer. Todos sabiam que a reviravolta estava prestes a acontecer, mas ainda não imaginavam a magnitude da surpresa que estava por vir. Então veio o momento-chave. Juliana criou uma situação em que Leandro percebeu, sem dúvida, que ela não era mais a mesma. Um comentário casual, um gesto público, um olhar firme. Pequenos atos que fizeram com que a culpa, a surpresa e a vergonha invadissem seu coração. Ele sentiu a diferença imediatamente, mas ainda não sabia que aquilo era apenas o começo de algo muito maior, planejado silenciosamente por ela. E assim, o palco estava montado para a grande virada. Juliana havia conquistado seu poder silencioso, manipulado o ambiente e a percepção dele, e cada passo seguinte prometia uma humilhação emocional tão intensa quanto a que ela havia sofrido. O público agora estava completamente preso à narrativa, ansioso pelo clímax que transformaria a dor em justiça, a humilhação em vingança e a tristeza em força. O dia que Juliana esperava finalmente chegou, e cada detalhe que ela havia planejado nos últimos dias começou a se concretizar de maneira perfeita. Ela se levantou cedo, vestiu-se com cuidado, escolhendo uma roupa elegante que transmitia confiança e poder silencioso, sem precisar ser chamativa. Cada gesto seu carregava uma mensagem clara. Ela não era mais a mesma mulher subestimada e humilhada que Leandro acreditava conhecer. Ao chegar ao posto de gasolina, seu olhar se cruzou com o dele, e naquele instante, uma mistura de surpresa, culpa e medo passou pelo rosto dele. Ele ainda não entendia a magnitude da transformação dela, mas sentiu imediatamente que o controle da situação havia mudado, e que cada ato passado, cada traição escondida, estava prestes a retornar para ele com força total. Juliana se aproximou com naturalidade, conversando de maneira descontraída com clientes e colegas, mas cada palavra sua carregava um peso estratégico, uma leve ironia que fazia Leandro se sentir desconfortável. Ela sabia exatamente como manipular a percepção dele sem precisar ser agressiva ou direta, tornando cada ação uma forma de mostrar poder emocional. O público podia sentir a tensão no ar, a expectativa crescendo a cada segundo, enquanto Juliana executava sua vingança silenciosa com precisão cirúrgica. Ela observava cada reação dele, notando o suor leve na testa, o olhar nervoso e os pequenos movimentos que denunciavam a consciência da culpa. Cada detalhe reforçava o quanto o plano estava funcionando perfeitamente, e como a humilhação que ele havia causado estava finalmente sendo devolvida na mesma moeda. Sylvia, sempre presente e atuante de forma discreta, ajudava Juliana a reforçar o impacto emocional da situação. Ela dava sinais sutis, olhares que confirmavam que o plano estava no caminho certo, e pequenas provocações estratégicas que aumentavam a tensão sem que Leandro percebesse de imediato. Cada gesto da amiga amplificava a confiança de Juliana, que agora caminhava pelo posto como se dominasse cada espaço, cada olhar e cada percepção ao redor. O efeito psicológico sobre Leandro era devastador. Ele percebia que Juliana não apenas havia descoberto sua traição, mas também que ela estava mais forte, mais segura de si e pronta para transformar a dor em justiça, de forma que ele jamais esqueceria. O momento decisivo ocorreu quando Juliana, de maneira casual e aparentemente inofensiva, deixou escapar uma informação sutil que indicava conhecimento de cada detalhe da traição, como se cada gesto dele tivesse sido registrado em sua memória. Leandro congelou, percebendo que ela sabia mais do que jamais poderia imaginar, que cada mentira,
cada sorriso cúmplice e cada gesto de deslealdade havia sido notado e armazenado pela mulher que ele havia subestimado. A tensão no ar era palpável, e o público podia quase sentir a eletricidade do momento, como se o tempo tivesse desacelerado, e que cada segundo fosse crucial para o desfecho da humilhação. Juliana permanecia calma, firme e segura, como uma tempestade silenciosa prestes a se revelar. Ela então começou a intensificar sua presença, provocando situações em que a atenção de Leandro se voltava diretamente para ela, observando sua confiança, cada gesto medido e cada sorriso contido. Clientes e colegas ao redor notavam a diferença e a admiração silenciosa pela postura dela. A humilhação de Leandro crescia a cada interação, enquanto Juliana mantinha o controle total, escolhendo cuidadosamente momentos de silêncio e observação para maximizar o impacto emocional. Cada passo que ela dava era calculado, e o efeito psicológico sobre ele se tornava quase insuportável, revelando que a verdadeira força de uma mulher traída não estava apenas na reação explosiva, mas na inteligência, paciência e presença estratégica. O clímax aconteceu quando Juliana confrontou Leandro de forma direta, porém elegante e poderosa. Sem gritar, sem chorar, apenas olhando nos olhos dele com firmeza, ela mencionou detalhes que somente alguém que tinha testemunhado a traição poderia saber, de maneira que ele não pudesse contestar. A vergonha estampou seu rosto, a culpa esmagadora o dominou, e a sensação de impotência foi completa. O público sentiu o impacto desse momento como se estivesse ali presente, testemunhando a transformação da dor em justiça e a humilhação sendo devolvida com precisão cirúrgica. Cada palavra dela carregava peso, cada gesto amplificava o efeito psicológico, e a reviravolta estava completa. Após o confronto, Juliana deu espaço para que ele absorvesse a magnitude da situação. Ela sabia que não precisava insistir, que o efeito psicológico já havia atingido seu ápice. A vergonha e o remorso cresceram silenciosamente dentro dele, enquanto ela mantinha sua postura confiante, elegante e imponente. O público sentiu o ápice da tensão emocional, a vitória silenciosa de uma mulher que transformou dor, humilhação e traição em força, planejamento e controle. Cada movimento, cada gesto e cada olhar agora eram dominados por Juliana, mostrando que a verdadeira reviravolta não precisa de explosão, mas de inteligência e presença estratégica. Silvia, ao perceber o sucesso do plano, aproximou-se discretamente de Juliana, compartilhando um olhar cúmplice que reforçava o quanto o objetivo havia sido alcançado. A sensação de vitória não era apenas pela humilhação de Leandro, mas pelo resgate do próprio poder, da autoestima e da confiança que Juliana havia perdido temporariamente. O público sentiu o peso dessa conquista silenciosa, a sensação de justiça emocional que não precisava de aplausos, apenas do reconhecimento de que a mulher traída havia dado uma resposta à altura, com inteligência, paciência e força interior. Nos dias seguintes, Juliana continuou sua rotina com confiança e determinação, agora transformada, mais forte e mais segura de si. Leandro, por sua vez, carregava a marca da humilhação silenciosa e da culpa que Juliana cuidadosamente instilara. Percebendo finalmente a magnitude de sua traição e a força que ele havia subestimado, o público compreendia que a verdadeira reviravolta não estava apenas na exposição da traição, mas na transformação emocional de Juliana, que conseguiu recuperar sua dignidade e sua força interior, tornando-se quase imbatível diante de qualquer obstáculo. E assim, a história de humilhação e vingança se encerra com Juliana no controle total de sua vida, de sua força e de seu destino. A dor que um dia parecia esmagadora se transformou em determinação, a humilhação em estratégia e a traição em oportunidade de reerguer-se ainda mais poderosa. O público permanece impactado, emocionado e inspirado, percebendo que o desprezo de ontem pode, sim, se tornar o orgulho de amanhã, e que a força de uma mulher traída não se mede pelo sofrimento, mas pela maneira como ela transforma a dor em vitória. A história de Juliana nos mostra que a dor da traição pode ser transformada em força, e que a humilhação recebida não precisa definir nosso destino. Cada gesto planejado, cada olhar calculado e cada ação silenciosa foram parte de um processo de recuperação emocional
que transformou tristeza em determinação, dor em aprendizado e raiva em justiça. Juliana não apenas deu a resposta que merecia, mas também descobriu sua própria força, mostrando que a verdadeira reviravolta nasce de quem sabe esperar, observar e agir com inteligência emocional. A vida, muitas vezes, nos coloca em situações que parecem impossíveis de superar, mas é nesses momentos que descobrimos nossa força interior. Juliana passou por humilhação, rejeição e dor, mas ao invés de se perder no sofrimento, ela transformou cada ferida em oportunidade de reerguer-se mais forte, mais segura e pronta para enfrentar qualquer obstáculo. Essa história nos lembra que a justiça emocional não é apenas sobre vingança, mas sobre resgatar nossa própria autoestima, confiança e paz interior. E para você que acompanhou cada passo dessa jornada, fica o convite. Reflita sobre as situações da sua vida que podem estar pedindo coragem e inteligência emocional para serem superadas. Cada desafio pode se tornar uma oportunidade de crescimento, e cada caminho que deixamos para trás pode nos fortalecer para o futuro.